Alô, boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar a nossa discussão a partir da descrição gráfica, né? Bem, nós podemos, vamos dizer assim, dividir a representação gráfica, né, em basicamente três tipos de traçados, tá? Ou são gráficos, ou são o que a gente chama de pictogramas, ou diagramas, tá? O gráfico estatístico, né, e o que eu vou fazer aqui não é uma definição, é sempre uma explicação, né, com ideia de definição, etc. Então, nós podemos dizer que o gráfico estatístico é uma forma pictórica de visualizar com imediatismo o comportamento, ou seja, a distribuição dos valores, né, observados da variável em estudo, propiciando, através das grandezas visualmente interpretáveis, uma ideia preliminar mais satisfatória da concentração e dispersão, né, dos valores da variável do que um simples rol de dados, ou seja, aquela junção de dados, né, ou mesmo do que as próprias representações em tabelas, tá? Então o gráfico ele é muito mais, vamos dizer assim, perceptível ao comportamento da variável. Os fatos essenciais e as relações que poderiam ser difíceis de se reconhecer em grandes volumes de dados, né, estatísticos, eles são mais claramente percebidos nessas representações gráficas, tá? Então, a gente, com essa ideia do que pode ser um gráfico estatístico, a gente agora então tem a possibilidade de classificar esses gráficos, né? Então, existem basicamente duas classes de gráficos estatísticos. São o que a gente chama dos gráficos cartesianos e os gráficos polares, né? Cartesiano, que está dentro daquela ideia dos eixos cartesianos, né? Ou seja, são duas dimensões lineares que a gente utiliza para a representação gráfica. E os gráficos polares, eles têm uma única representação linear e uma outra representação que é um ângulo, ou seja, uma representação angular, tá? Bem, os gráficos cartesianos, então, eles apresentam essas duas dimensões lineares de uma forma perpendicular. Elas são organizadas perpendicularmente num eixo que a gente chama de eixo horizontal, também chamado eixo das abscissas, e um outro eixo vertical que chamamos de eixo das ordenadas, tá? Um exemplo de um gráfico desse tipo é esse gráfico onde a gente apresenta aí, né, colunas, né, que estão representando os valores de uma distribuição de uma série geográfica, ou seja, são as regiões do Brasil, e no eixo horizontal e no eixo vertical a gente então tem um número de municípios de cada uma dessas regiões, a representação. Então, a altura dessas colunas, elas são representativas do número de municípios de cada região dessa, da quantidade de municípios, né? E vocês podem observar que a gente precisa, um gráfico tem sempre um título, né, que em princípio é o mesmo título da tabela quando a gente faz, né? Tem os títulos dos eixos, para a gente saber o que está se referindo a cada um dos eixos, e a descrição, né, no caso aí das unidades estatísticas da série estatística, né, o nome das regiões, e a escala gráfica, em princípio aí a escala vertical, ou seja, quanto cada centímetro gráfico representa em quantidade de municípios, ok? Bom, então essa é a ideia básica de um gráfico cartesiano, tá? O gráfico polar, né, os gráficos polares, eles apresentam uma dimensão linear e uma outra dimensão angular, como a gente já tinha falado. Se vocês observam aí, esse gráfico é um gráfico em setores que, malditamente, as pessoas chamam de pizza. Isso não é uma pizza, isso é um
um círculo dividido em setores circulares. Daí o nome dele, gráfico em setores. Tá? E tem as mesmas características do anterior, ou seja, tem título, tem fonte, tem, se precisar ter a legenda, está aí do lado, né? E a valoração aparece, nesse caso aí, no lado externo do círculo, né? Os valores correspondentes, ou seja, a cada ângulo. O elemento linear aí, ele é constante, que é o raio do círculo. Esse raio do círculo vai depender vamos dizer, do suporte onde você vai desenhar esse gráfico. Né? Se for uma folha de papel, ele vai ser um pouco menor, se for uma parede, pode ser maior, etc. Tá? E a parte variável é exatamente os ângulos correspondentes a cada uma das unidades estatísticas daquela série geográfica. Ok? Então, essa é a ideia do gráfico em setores, que genericamente faz parte do conjunto de gráficos chamado de gráficos polares. Ok? Então, vamos discorrer um pouco mais agora sobre os gráficos cartesianos. Ok? Bom, quais são os tipos de gráficos cartesianos existentes? Só existem basicamente dois tipos de gráficos cartesianos. É o que a gente chama do gráfico em colunas e do gráfico em linha. Né? Entendendo esses dois gráficos, vocês vão entender todos os outros, em função que cada tipo que aparece é uma variação desses daí. Eu quero chamar a atenção que em português a gente chama de gráfico em colunas, né? Mas na língua inglesa ele é entendido às vezes como gráfico em barra, né? Eles colocam como bar chart, tá? Mas em português a gente usa gráfico em colunas. O gráfico, então, em colunas, né? Existem vários tipos de gráficos cartesianos, então. A variedade de gráficos com base nesse conceito da coluna são esses daí. O gráfico em colunas, uma única coluna para cada um dos valores da variável ou das unidades da série geográfica. E podemos ter também colunas bidirecionais, ou seja, são colunas, são gráficos que a gente faz uma coluna para um lado, outra coluna para o outro, para baixo no caso, uma para cima e outra referenciada para baixo. Quase sempre quando você tem valores positivos e negativos para representar, ou então quando você está com uma variável se expressando em algumas subdivisões, por exemplo, né? Se você tem alguma coisa de uma divisão segundo gênero para aquela variável que está se usando, você pode colocar uma coluna para um gênero para uma direção e a outra coluna para o outro gênero na outra direção. Tá? É possível fazer isso. Existe um outro conjunto de gráficos, que são os gráficos em colunas compostas. Tá? Essas colunas compostas é como se você fosse empilhando uma coluna em cima da outra. Tá? Então é como se fosse um todo dividido em pedaços e você vai colocando um pedaço em cima do outro. Tá? Existe quer dizer, e o tamanho final dessas colunas, né, desse empilhamento, vai depender vamos dizer, da subdivisão da variável que você tenha. Né? Existe uma outra forma que a gente chama o gráfico em colunas compostas normalizadas. Quer dizer, esse aí você parte de um tamanho fixo e começa a segmentar essa coluna em pedaços, né? Evidentemente cada pedaço correspondente a um pedaço lá do todo da variável que você está tentando representar. Ok? Existe uma outra forma que são as colunas justapostas. Essas colunas justapostas é como se fosse uma colada com a outra, né? Você coloca uma e do lado dessa uma você põe outra e mais outra, quantas forem necessárias. Tá? Isso é o que chama de justaposta. Existe uma outra modalidade que é o de sobrepostas.
é como se ela fosse justaposta, mas você entra com uma sobre a outra, então você justapõe. Evidentemente você não justapõe ela inteiramente, mas pelo menos uma parte dela, assim fica a entrada para dentro da outra, né? Ou em cima da outra. E o gráfico em colunas, né? Ele precisa que você vamos dizer assim, anote embaixo de cada coluna qual é o nome da categoria da variável ou o nome da unidade estatística que você está representando ali. Muitas das vezes não cabe isso, ou seja, vai ficar uma tripa muito comprida para você escrever o nome dessa coluna. Então a gente tem uma outra alternativa para fazer isso, né, que é o chamado gráfico em barras. O gráfico em barra nada mais é que você pegar a coluna e deitar a coluna, entende? Então por isso que a gente chama o gráfico, no Brasil a gente chama de gráfico em barras, aqueles que são daquelas barras deitadas, né? Ou seja, aquelas colunas que ficam deitadas. Bom, e quer dizer, a forma de construção é especificamente a mesma coisa que a outra, só com as variações de que um eixo que seria horizontal vai passar a ser no barras o vertical e, ao contrário, o que é vertical no gráfico em colunas vai passar a ser o horizontal no gráfico em barras. Tá? Então existem toda uma série de gráficos em barras que também correspondem a esses de cima aí das colunas, ou seja, gráfico em barras, barras direcionais, barras divergentes, barras compostas, barras compostas normalizadas, barras sobrepostas e barras justapostas. Bom, apareceu um outro aí que são os chamados gráficos em barras divergentes. Esses são mais ou menos semelhantes àquele gráfico em colunas bidirecionais. Só que esse você, então, vamos dizer assim, coloca a divergência, que a partir de um ponto da barra para um lado e do outro ponto da barra para o outro lado é a parte divergente. Em geral, coisas assim que são positivas e negativas, né? Você quer juntar numa mesma coluna, tá? Bom, esses são os tipos de gráficos cartesianos. Tá? Existem outros gráficos que são baseados no gráfico em colunas. Tá? Então, por exemplo, existe um gráfico chamado histograma. Tá? O histograma a gente vai ver que ele é próprio para as variáveis contínuas, né? Para representar aquelas variáveis contínuas. A gente já viu, por exemplo, nas distribuições de variável contínua aqui, como a idade e outras mais aí que a gente já olhou. Tá? Então, o histograma é que é o gráfico para aquele tipo de variável de distribuição. Tá? Existem outros gráficos, chamado gráfico em pirâmide, né? Em geral, aquele que a gente chama da pirâmide populacional, que você vê aquela pirâmide, um retângulo em cima do outro, né? É como se fosse uma barra em cima do outro, e barras divergentes em geral. Né? No caso do IBGE, publica muito isso, com um lado, vamos dizer assim, a quantidade quer dizer, dos habitantes, a população, né? A quantidade populacional, tanto de homens e mulheres, por faixa etária. Então, aquelas faixas etárias ficam, por um lado, masculino, por outro lado, feminino. Então, isso aí faz uma pirâmide, e esse tipo de gráfico que a gente chama de gráfico em pirâmide. Existe um outro tipo de gráfico, que é um gráfico em retângulo, onde a gente pega um retângulo qualquer e subdivide esse retângulo em partes proporcionais às várias ocorrências, ou seja, as várias categorias da variável, né, ou as várias unidades, né, das séries estatísticas. Temos algumas outras variantes que têm uma base no gráfico cartesiano, que é, por exemplo, o gráfico de pontos. Né? O gráfico de pontos é um gráfico onde você vai, como se armasse um eixo e fosse colocando um ponto em cima de cada valor que a variável apresenta. Aí você vai empilhando pontos, né? E com isso você cria o gráfico de pontos. Né? Existe um outro gráfico também chamado gráfico em bastão,
Esse gráfico em bastão ele é próprio para as séries numéricas, discretas, com poucas ocorrências, né? Então você constrói bastões em cima dessas ocorrências, desses valores discretos. E um último gráfico chamado gráfico de bolhas. Tá? O gráfico de bolhas ele procura fazer uma representação em 3 dimensões, com 3 tipos de variável. Uma variável onde você tem os 2 eixos, vertical e horizontal e vertical, né, os valores da variável, mais o valor de uma outra subdivisão, e a bolha são círculos que aparecem aí nessa superfície, né, desse eixo vertical e horizontal, e essas bolhas, dependendo do tamanho delas, do raio delas, esse raio é essa terceira dimensão que eu estou falando. E daí fica uma visualização assim que parece ser um gráfico com bolhas, ou seja, com círculos menores aí por dentro dele. Ok? Bom, além do gráfico em colunas, né, os gráficos cartesianos, eles têm também um outro conceito básico, né? Ou é o gráfico básico em colunas, ou então nós temos os gráficos em linha. Tá? A variedade de gráficos, baseado no conceito da linha, linhas no sentido de alguma curva e pode até mesmo ser uma reta, né? Que a gente chama de linha de uma forma geral. Então a gente tem o gráfico em linha, tá? Um outro gráfico chamado polígono de frequências, a gente tem as ogivas, né? As ogivas são fundamentalmente para as modalidades acumuladas de frequência, tá? Existem outras coisas chamadas gráfico em faixas, existe na área de saúde, é muito utilizado o gráfico em sobrevivência, né? E finalmente um gráfico chamado gráfico de controle, que a gente costuma usar muito dentro da área de gestão da qualidade, no caso. Tá? Bom, esses são os gráficos, os 2 grandes tipos de gráficos básicos para todos os gráficos cartesianos, ok? Bom, além dessa classe de gráficos cartesianos, a gente então tem o que a gente chama dos pictogramas. Tá? Os pictogramas, né, são, na verdade, uma representação baseada no conceito gráfico mesmo daquilo que você está utilizando, que você está estudando, né? Você está fazendo algum estudo com relação à população, você pode representar através de uns bonequinhos, onde cada bonequinho vale tantos milhões de habitantes, por exemplo, ou tantos mil habitantes. E aí, cada bonequinho, você então tem a visão de uma população como um todo com aquele, vamos dizer, desenho de uma pessoa como sendo representativo de população. Tá? No caso aí do exemplo que a gente tem uma representação de uma evolução de uma frota de carros a álcool aí num período de tempo aí, de 79 a 87. Então, isso seria uma série, né, temporal, né, com os anos e a produção. Vocês observem que o gráfico mesmo, quer dizer, o desenho, né, a linha correspondente a essa produção é essa que está marcada aqui na lateral da ponte. O resto é figuração, é pictograma, sei lá, é alguma arte que você tem para fazer com que o gráfico fique chamativo de alguma forma, tá? Então é isso que a gente chama de um pictograma. Quando você usa, no caso aí, a frota nos carros, né? Mas na verdade o que está marcando aí a ideia de produção é a lateral da ponte, entendeu? Onde os carros passam, evidentemente. Ok? Bom, esses são os diagramas e existem outros, vários exemplos de diagrama que existem, vocês poderão encontrar muitos por aí, né? Então vamos agora para aquele terceiro grande grupo de representações gráficas, que a gente chamou então
dos diagramas, tá? Um diagramas, né, é uma representação gráfica que tem o intuito de ilustrar de uma forma simplificada conceitos que não sejam conceitos métricos, com o auxílio de formas geométricas ou com desenhos ilustrativos referidos a alguma forma de representação, alguma forma cartesiana de representação. Tá? Então, um exemplo bastante importante, a gente mais à frente a gente vai discutir um pouco mais esse tipo de gráfico, de diagrama, é o chamado diagrama de caixa e hastes, né? Em inglês chamado do box and whiskers plot, simplificadamente box plot. Então, em português, a gente, como usualmente fica falando muita coisa usando as palavras inglesas, vocês vão escutar isso muitas vezes no texto, mesmo em português, chamado de box plot. Tá? Esse box plot, na verdade, é um diagrama. O box é exatamente a parte central, né? Esse retângulo central, dividido ao meio não, ele tem uma divisão no meio, né? E tem duas hastes para a direita e para a esquerda, saindo aí no centro dessa caixa. Tá? E, evidentemente, o que importa é essa escala aqui embaixo, esse eixo aqui embaixo é que marca os valores possíveis da variável e onde essa caixa e esses eixos se colocam nessa distribuição de valores possíveis para essa variável. Tá, ok? Então esse é o chamado diagrama de caixa e hastes, ou apenas diagrama de caixas, ou mais vulgarmente como box plot. Ok? Bom, há uma variedade bastante grande de diagramas. Alguns eu estou com os nomes aí, né, que são esses que a gente já mostrou, que é o diagrama de caixa e hastes. A gente tem também uma coisa chamada diagrama de dispersão, o diagrama dos 5 números, diagrama de ramos e folhas, diagrama de Pareto e outros diagramas possíveis. Tá? Esses são alguns principais. A gente vai se bater com eles, vai ir mais à frente, mas há alguma necessidade de conhecer mais profundamente, vocês poderão ir para a internet, né, pedir ao apontador do Google, coisa assim, vocês vão conseguir encontrar diversas formas de dizer como faz, o que é, tá? Cada um desses tipos de gráficos. Tá? Evidentemente, cada um deles tem uma determinada utilidade. Né? A gente não pode pegar qualquer um, vou fazer nesse daqui, não. Cada um tem a sua função. Então, todos os gráficos, eles têm uma funcionalidade. A gente não pode pegar ele, como se a gente fosse pegar uma ferramenta inadequada para um determinado tipo de trabalho. Bom, isso não é bom. Então você tem que, para cada variável, você tem que escolher, saber qual é o gráfico exato que você precisa utilizar, ok? Bom, desses gráficos, então, cartesianos, a gente, então, encerra aqui essa primeira introdução. Então, o outro grande grupo de gráficos que eu tinha dito que existem são os gráficos polares, no caso. Tá? Esses gráficos polares, os tipos que ele tem, são basicamente esses daí. Os gráficos em setores, né, que a gente já deu uma pincelada anteriormente, agora, né, no início. O gráfico em vetores, tá? O gráfico em radar e o gráfico em anel. São alguns tipos mais usuais de você encontrar. Tá? O gráfico em setores, a gente já disse, tem uma dimensão linear e o que varia é a dimensão angular. O gráfico em vetores, o segundo aí, ele é ao contrário, quer dizer, ele tem uma dimensão angular constante, a mesma para todas as fatias, né? E o que varia é aquela dimensão linear, ou seja, aquele pedaço que cai em cima do raio, do círculo, de uma aresta, né? E ele pode ir até o final, pode até ultrapassar o círculo, tá? E esses são os dois principais, tá bom? Então agora eu vou dar uma paradinha para que a gente continue no segmento seguinte com
a utilização desses gráficos, né? Onde é que a gente tem que utilizar e como tem que utilizar isso, tá? Até já, obrigado. Um instantinho só.